Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde você está. Muito obrigado por mais uma vez estar participando aqui da uma palestra da Station de Houston, Texas, né? Eu sou o preletor Oliver e tenho o maior prazer de trazer mais informações sobre essa filosofia maravilhosa, Station fundado pelo mestre Masaru Taniguchi em 1930. Hoje o tema é um tema bem importante, né? Porque o tema é pela paz de milhões de crianças abortadas cujas almas influenciam o destino da humanidade. Pelo livro Pela Paz dos Anjinhos, de Camino Katsumoto. Muito obrigado. Com valoração inicial, canto invocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoé, para indicar o caminho dos céus da terra, protegendo-nos. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa palestra conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Durante essa palestra, relacionada com o provocado, vocês se surpreenderão ao constatar a influência que esse ato tem exercido no destino das pessoas. A situação mais aterradora é quando lembramos que milhões de crianças são eliminadas anualmente. Ao pensarmos na tragédia dessas crianças e nos problemas que elas causam a seus respectivos pais, sentimos necessidade de cultuar com amor a alma de todas elas, né? Devemos, por isso, intensificar a campanha contra essa prática hedionda, pois esse problema não diz respeito somente aos pais, mas elas exercem uma influência no destino da família e da humanidade. O respeito à vida não nasce do materialismo, né? Desde os tempos das antigas civilizações, o pensamento filosófico dividiu-se em duas correntes. Prioridade ao espírito e a outra à matéria, né? A primeira foi predominante por um tempo, mas hoje o materialismo domina em todas as áreas, né? Nunca a vida humana foi tão desprezada, apesar de falar em democracia, que não, né? Isso mundialmente falando. Por que a incoerência? Por que essa incoerência, né? Defendendo o materialismo, ou seja, acabando com a dor, a tristeza, basta destruir a matéria, ou seja, o corpo, né? Especialmente quando esse corpo são de pequenas vidas indefesas. O ser humano é encarado como matéria, né? Então, nós aqui aprendemos que nós somos espírito, não somos matéria. Mas, em geral, no mundo, o corpo humano é considerado como matéria. Então, não há uma possibilidade de surgir sentimento de respeito à vida alheia enquanto o ser humano for encarado como um aglomerado de matéria. Ou seja, alguma coisa que não é espiritual, né? A paz e a felicidade da humanidade só se tornarão realidade quando os homens mudarem radicalmente, que são os espíritos. A lei da causa e efeito, a lei do karma, né, como conhecemos, são incontestáveis. Conforme essas leis, retorna a nós o que sai de nós. Retorna a nós o que sai de nós, né? Quem usurpa será usurpado. Quem mata será morto. É impossível viver tranquilo após ceifar a vida dele, né? Jesus disse: a espada morrerão.
em Mateus 25:52. Então, os materialistas pensam que é preciso usurpar ou obter à força as coisas, né? É o caso de países que querem dominar um outro país, ou querem tirar uma parte, dominar uma parte do outro país. Quer dizer, assim, os fracos são vítimas dos mais fortes, né? Enquanto tal pensamento não for erradicado da mente, é inútil esperar uma paz mundial. E a gente vê hoje em dia, está difícil essas guerras pararem ou desaparecerem. Porque esse pensamento que leva a tudo isso, né? Então, entretanto, as guerras, elas têm a ideia de autopunição que a humanidade armazena dentro do subconsciente, né? Tudo que acontece com a humanidade, ela já armazenou no subconsciente esses atos errados. E aí vem as catástrofes, né? Porque quem elimina o feto pode demonstrar serenamente, aparentemente estar sereno, mas em seu subconsciente sabe perfeitamente que é um crime, né? Quem pratica o aborto tende a repeti-lo. E quando deseja ter filhos, descobre que tornou-se estéril. Quer dizer, é uma autopunição. Existe o Dr. K. Mannigan. Ele escreveu um livro chamado O Homem contra Si Mesmo. Então, inúmeros exemplos de pacientes que ele tinha, por força do desejo de se autopunir, submetem-se a diversas a cirurgias mutiladoras, né? Muitas que, muitos que praticaram aborto adquirem neurose, né? Primeiro, por não poder satisfazer seu instinto maternal, e segundo, pelo sentimento de culpa pelo crime praticado. Leva-se ao instinto de autodestruição. O mestre Masaru Taniguchi explica de que maneira o aborto em massa traz nefastas consequências à humanidade, né? Tufões, tsunamis, terremotos, inundações podem ser manifestações da tristeza de milhões e milhões de crianças abortadas. E, ao mesmo tempo, de inconscientemente autopunir os povos. Autopunir os povos, porque é, a humanidade toda está cheia de coisas negativas, coisas feitas erradas no seu subconsciente. E essa somatória de milhões e milhões de almas estão tristes por não ter podido vir para esse mundo, atrai catástrofes. Atrai catástrofes. Então, o que que a Seixonoe sugere, né? Porque se uma pessoa abortou e se arrependeu profundamente, ela deverá fazer o culto aos, essas almas abortadas, dando nome e sobrenome como um filho normal. Existe uma oração específica, dependendo da sua religião, né? A Seishonê, a gente tem a Sutra Sagrada, que a gente lê aos antepassados e também aos anjos abortados, mas cada um na sua religião, né? Então, é, isso pode fazer com que você reinicie uma vida normal, porque até ali deve estar dando problemas, né? Não existe. Cada um pode orar como achar melhor, né? Chamando meu filho, fulano de tal, né? A mamãe e o papai não sabia o que significava o aborto. Eu já tenho consciência que evitei e você vir a esse mundo.
Oro pela sua felicidade e paz de espírito, esteja onde estiver. Você é meu filho verdadeiro e sempre o amarei. Tratando a criança abortada como filho verdadeiro, por isso dando nome e sobrenome. Se você tem três filhos, se você tem quatro, na verdade, e orar pelos quatro, né? Assim a gente cria uma conexão com ele, né? Aí poderá ele começar a perdoar essa mãe, esse pai, e começar a amá-los, porque ele quer retribuir esse amor que você está dando para ele. E muitas simplesmente não dão bola, como a gente vai ver aqui adiante, os problemas de não levar isso a sério, né, realmente, né? O fato de não sentir remorso, por exemplo, né? É comum a pessoa que cometeu aborto intencional cultivar o sentimento de culpa no subconsciente, mesmo que conscientemente não sintam remorso. É aí que gera problema. Ela sabe que fez um erro, mas ela não sente remorso. Então, por isso que essas pessoas têm problema com filhos. São doentes, ou não querem estudar, tem problema de relacionamento conjugal, arruinam-se financeiramente, talvez vão ter um vício de jogo, falência, enfim, todo tipo de problema. E tudo isso pode estar sendo provocado pela alma abortada, que injustamente foi não deixar nascer nesse mundo e também não oferece, não pede perdão, não oferece uma oração. Enfim, não é errado nos sentirmos culpados. Por isso, é a voz da consciência, é a voz de Deus, né, que nos impede de perpetrar novas infrações. Quando você se sente culpado, você não quer mais errar. Você não quer mais errar. O incorreto é adormecimento da consciência e, pior de tudo, indiferença. Realmente isso aí vai provocar vários problemas. Então, essa é uma das piores situações, seria isso, a indiferença também. E mesmo que tenha acontecido há 10 anos, 20 anos, 50 anos, você já é avô, traz aquela criança para agora, dá o nome e sobrenome e começa a fazer culto para elas, considerando como um filho normal, que é, na verdade, é um filho seu, que você gerou. Então, os pais, mesmo que tenha sido acontecido há muitos anos, trazem para agora e fazem o que tem que fazer para melhorar a vida também deles, né? Então, nós devemos conscientizar os casais que abortar é o mesmo que assassinar os seus filhos, né? O professor Seixton disse numa conferência, ele sugeriu que se as mulheres usassem o termo matar o próprio filho, em vez de eu vou matar o próprio filho e não vou abortar, ia diminuir bastante, né, o número, que é muito mais pesado e é exatamente igual. Abortar ou assassinar. Isso para proteger a pequena vida que está ali, né? Sagrada e insubstituível. E para assegurar a felicidade da família, né?
que é um grave crime, é um grave crime, é um homicídio, é um assassinato. Quem o praticou no passado e vê, reconhece agora essa situação, terá as portas abertas para o arrependimento e uma vida renovada, salvando sua alma e a alma do bebê que não nasceu. Então, tem tudo para resolver, ou tentar resolver, né? Entretanto, cultuar a alma da criança abortada apenas a fim de livrar do sentimento de culpa não vai funcionar, não terá salvação. Tem que ser verdadeiro esse sentimento. Por exemplo, a desarmonia conjugal, aborto provocado. O instinto se fortalece quando a mulher engravida, né? Ela fica feliz da vida, vou ter um filho. A cada dia o amor pelo feto aumenta e a mulher deseja um desejo natural, né? Do casal, inclusive, trazer um filho ao mundo e criá-lo. Abortar é ignorar a razão de ser do esposo e do marido, ou do pai e da mãe. Normalmente, né, os pais, muitas situações, os pais, os sogros reforçam a decisão do aborto devido a alguma situação. Mas ultimamente o marido é o maior interessado em fazer. É difícil a mulher resistir muitas vezes, né? O marido pressionando, vai fazer, vai fazer. É difícil pela exigência do marido. Protestando e chorando, ela sucumbe e termina por abortar. Consciente ou não, o sentimento materno sofre um profundo golpe que vai afetar essa mulher pela pressão que ela recebeu e pelo o ato que ela cometeu. E o fazendo, então, mais tarde, ela se volta contra o responsável por tudo, ou seja, o seu marido, e começa a rejeitar o ato sexual, pois a ameaça de nova gravidez. O marido tenta aproximar-se, mas ela evita. Logo mais, essa versão se estende a toda a personalidade do marido, e ela não suporta mais ele, principalmente os fins de semana, que ele está em casa, feriados, ela já começa a não suportar mais o marido. Em casos extremos, a aversão se torna ódio contra o marido e acaba, atualmente, terminando em divórcio. Porque provocar o aborto significa destruir o produto do amor do casal, que deixa feridas profundas. Essa é a forma de autopunição do casal. E também é resultante do apelo desesperado da alma da criança abortada, dirigida aos pais. Então, essa alma também, ela acaba provocando o divórcio pela tristeza que tem na sua alma. Com relação à neurose entre os filhos e seus sintomas, na orientação diária para adolescentes, na CXNUE, indicamos que recusa de frequentar a escola e a apatia são as mais frequentes. A família que tem um filho neurótico, que se recusa a frequentar a escola e ter essa apatia,
é um fenômeno de difícil solução, na verdade. É claro que o filho é o que mais sofre, na verdade. É o filho o que mais sofre, porque ele está recebendo essa energia. Ele tem ódio de si mesmo, muitas vezes, né? E às vezes se suicidar. Quantos suicídios acontecem, né? Os pais, quando repreendem, nada muda. Que não é a solução, né? Que daí o pai acusa a mãe acusa o pai, e o ambiente do lar fica tenso. Daí que a criança fica mais problemática. Assim, o jovem pode partir para a violência ou delinquência. O conselho que damos aos pais é não repreender, nem se desesperar, em envolver os filhos, esse filho com muito amor, proteger ele. Quando ele se sente amado, ele pode ir mudando a atitude dele. Filho revoltado, eu já escutei isso, né? Filho revoltado quer ser amado. Também deve pesquisar, eles devem pesquisar se for praticado algum aborto na família, se não é o caso deles, com os pais, com os avós, em que esse espírito abortado pode estar provocando essa atitude da criança. E se descobrir, e a mãe que fez o aborto já não estiver nesse mundo, essa pessoa, essa família deve fazer por ela as orações, dar nome e fazer todos os trabalhos que têm que ser feitos para urbanizar essa situação, né? É, agora falando sobre essa situação de aborto, ela cria muitos problemas, ela pode criar muitos problemas para a moça, né? E complicações físicas e mentais, né? Trauma físico, por exemplo, o procedimento pode ser realizado de maneira brusca e sem cuidados adequados, aumentando o risco de lesões, né? Isso acontece muito, né, nessas clínicas aí que não são oficiais. Infecção pode estar, o procedimento pode não ter realizado com condições estéreis, há um risco de infecção, que é mais problema. Pode dar uma hemorragia, né? Perda de sangue pode ocorrer durante o procedimento. Perda de sangue excessiva. Pode ter lesões no útero, órgãos adjacentes, que os instrumentos cirúrgicos podem provocar esse tipo de problema, né? Inadequados. Pode ter complicações anestésicas, né? Reações adversas à anestesia, né? Devido ao procedimento incorreto. Então, todos esses cuidados deve-se ter, né? Se a pessoa cometeu esse crime usando esse tipo de, dando dando razão a esse tipo de riscos, aí ela tem que se cuidar, porque ela pode ter complicações psicológicas também, né? A moça que faz o aborto, né? Porque o aborto forçado pode ser uma experiência extremamente traumática, resultando em distúrbios como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Perda de autonomia, né? A sensação de perda de controle sobre o seu próprio corpo. Ela pode ter essa sensação. E pode ter efeitos psicológicos devastadores, né? Incluindo sentimentos de impotência e desvalorização que ela
não valoriza a si próprio, mas pelo feito. Ou é culpa e vergonha, porque a sensação de perda de controle sobre o próprio corpo pode ter efeitos e, e pode ser forçado a ter problemas pessoais devido à religião, por exemplo. Devido à religião. Ele pode ter uma experiência, pode levar a uma desconfiança profunda em relação aos outros, né, resultando em isolamento social. Isso pode deixar isolada, os amigos deixam isolado, enfim. Ou a pessoa se isola totalmente, né? E ela já tem dificuldade aí em relacionamentos interpessoais. E a longo prazo, tem problemas de saúde reprodutiva, que pode ter, né, complicações de um aborto forçado, pode afetar a fertilidade futura e a saúde reprodutiva. Então, são informações para as pessoas pensarem também antes de fazer o aborto. Dificuldade dos relacionamentos, o trauma e as cicatrizes emocionais podem afetar negativamente relacionamentos futuros. Isso acontece muito também, né? Mulheres que passam por aborto forçados podem enfrentar estigma e discriminação, agravando ainda mais os impactos emocionais, né? E depressão, né? Algumas mulheres podem experimentar sentimentos de tristeza profunda e desespero após o aborto. Então, todas essas informações, para que aqueles que ainda não cometeram entendam que não é tão simples a coisa. O pior é fazer o aborto, mas os resultados posteriores pode ser pior. Uma coisa que a gente não comentou ainda aqui é sobre o aborto espontâneo, que não depende das ações dos pais, porque eles não têm culpa nenhuma, mas são frequentes. Então, nesse caso, os pais, por mais difícil que seja, deveriam agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ter gerado essa alma, mesmo que parcialmente, né? Isso acontece, em geral, com espíritos de alto nível, né, que escolheram passar por essa experiência de ficar, é, voltar antes da gestação. Foi opcional deles mesmo. Quer dizer, a mãe não tem culpa disso. E sabendo que então são espíritos de alto nível espiritual, é agradecer a Deus pela oportunidade, né? Por alguma razão, essa alma quis voltar. Sem culpa nenhuma dos pais. Né? Entretanto, eles também querem ser reconhecidos como filhos, né? Dar seu nome, sobrenome, mesma coisa. E adorariam que seus pais orassem por eles, né? Regularmente. Meu filho querido, eu te abençoo. Eu peço a Deus que te proteja. É um filho como os outros que você tem. Igual. Seja aborto provocado ou aborto espontâneo. São todos filhos dos pais que devem fazer o mesmo procedimento de dar nome e sobrenome, né? Então, o aborto espontâneo, então, é, na verdade, uma dádiva de Deus e não a punição, ok? Finalizando,
A alma da criança de um aborto provocado sente grande necessidade do amor dos pais. É absolutamente necessário também consolá-la através do culto, das orações. Como eu já falei antes, a forma que se cultua não é importante, mas sim as coisas básicas que foi comentado e mostrar esse amor incondicional, tratá-las como filhos normais. Você tem 3 filhos, agora você tem 4. Tem 2 abortos, tem 5. Meus 5 filhos, sim, que deve falar. Eu abençoo meus 5 filhos, nesse caso, né? E sempre orar, né? Pela iluminação espiritual deles. Eu espero que você tenha aproveitado essa informação dessa live, que repassem a pessoas jovens ou não jovens, enfim, que possam aproveitar dessas informações e entender a verdade sobre o aborto. Porque em qualquer situação, apesar de muitos defenderem algumas situações, mas em qualquer situação Deus está presente e vai abençoar essa alma para que ela nasça, né? Para que ela nasça nessa vida. E quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês e que se inscrevam no nosso canal, né? Quanto mais inscritos tiver, mais vamos desenvolver esse trabalho e ajudar mais pessoas, né? Deem seu like se vocês gostarem do conteúdo. Se inscrevam no nosso Instagram, Seixton e Houston também é a mesma coisa, o mesmo nome. O Facebook, Seixton e Houston. E, e até a próxima. Com certeza estaremos aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Agora, vamos fazer a oração pela paz mundial. Nova versão do Mestre Marcelo Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio, somente com pensamentos de amor, paz, ordem, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente no interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E finalizando com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima.